será que a gente quer mesmo saber a opinião do Léo Picon sobre a escala 6x1? Eu queria muito entender quando foi que alguém perguntou, né? Tipo, a gente tem tantas pessoas importantes, sabe, na causa da luta do trabalhador, mas um herdeiro é mesmo a melhor opção de opinião que a gente tem? Uma pergunta que eu deixo aí pra vocês, porque o Léo Picon, ele começou fazendo esse tweet daqui, ó, poxa, do Pop Time. Essa PEC com o fim da escala 6x1, olha o papo, me parece uma cortina de fumaça pra algo, porque não é possível. Assim como taxação de grandes fortunas, que fariam com que elas saíssem do país e depois serviria como pretexto para aumentar os impostos para todos. Isso não é novidade na história democrática. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim se tornam piores para a população, se apresentadas de uma forma que parecem ser mil maravilhosas, gerando pressão por parte da própria população que será prejudicada futuramente. Nossa, como você é burro. Ai, desculpa. Burro. Vamos lá, vamos por partes, tá? O fim da escala 6x1 me parece uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça pra quê? Exatamente. O fim da escravidão, então, era outra cortina de fumaça. O 13º salário, outra cortina de fumaça. O fim do trabalho infantil, mais outra cortina de fumaça. Ou seja, tudo que traz qualquer tipo de benefício pro trabalhador, não pode. Porque aí é uma cortina de fumaça. Alguma coisa tem por trás. É uma ideia tão egocêntrica, sabe? Você transformar um momento tão importante para as pessoas que, gente, trabalham literalmente a vida inteira sobre você. No final, esse texto aqui me parece que ele tá tentando transformar o fim da escala 6x1 em uma coisa sobre ele, que é uma pessoa rica. Aí, outra questão. A taxação de grandes fortunas que fariam com que elas saíssem do país e depois serviria como pretexto para aumentar impostos. Meu amor, se a pessoa quiser colocar o dinheiro dela em paraíso fiscal, ela coloca. Não é uma taxação de grande fortuna que vai impedir da pessoa colocar o dinheiro dela num país onde ela não tem que pagar imposto. Isso existe há anos. Tem décadas que isso existe. Mas agora, porque o bilionário vai ter que pagar um pouco mais de imposto do que as pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos, aí não pode. Ideias populistas abordadas de forma rasa, no fim se tornam piores para a população. Eu queria saber de que buraco você tirou que essa pauta tá sendo abordada de forma rasa. Tipo, tem mais ou menos um ano que eu postei o vídeo sobre a escala 6x1. Na época nem teve tanta view assim e tudo mais, mas eu achei super importante. Ó, que legal. O João Carvalho reagiu. O Gustavo do História Cabeluda também reagiu. Teve um impacto bem legal esse vídeo. Tanto que nem tava no mainstream esse assunto, assim. Esse aqui, que é o criador dessa pauta, que se chama VAT, Movimento Vida Além do Trabalho, tava no começo ainda, tava tentando conseguir assinaturas e tudo mais, tanto é que ele se elegeu como deputado pelo Rio de Janeiro. Inclusive, a Andressa foi uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto há um ano atrás, lá no TikTok. Tipo, tem um ano que essa pauta tá sendo discutida. Um ano. Que a gente tá tentando ver se ela é analisada em congresso. Um ano! Oi, Kititaça. Léo Picon deu sua opinião sobre a escala 6x1, mas ninguém havia lhe perguntado nada. É aí que eu fico, né? Será que alguém pediu? Acho muito complicado você responder essa pergunta afirmativa, viu? Vereador? Falei errado. O Rick Azevedo foi eleito vereador. Eu achei que deputado era a mesma coisa. É que eu sou burrinha, sabe? É meu jeito. Às vezes eu sou muito burra. E às vezes eu sou muito inteligente. Como vocês também. Não tô chamando vocês de burra. Burra, quando eu falo, é assim... burrinha, assim. Mas enfim, um ano, 365 dias pra essa pauta ser levada ao Congresso pra daí começarem a discutir de como ela vai funcionar na prática. Um ano. De onde que você tirou que essa pauta tá sendo rasa? De verdade. De onde que você tirou essa informação de que isso tá sendo abordado de forma rasa? Realmente eu queria saber. De coração. Óbvio, depois que ele sentiu o rajadão, as pessoas foram falar: olha, você tá falando merda. Olha, cala a boca um pouco. Aí ele apagou o tweet e esse foi o pronunciamento que ele deu no Pânico. Eu comecei a ver as publicações em torno do assunto e eu trouxe comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo... Nossa, mas se o Léo Picon ele não se incomodar e fizer algo pela população, a população vai passar fome. No país por pura demagogia nesses últimos anos. Demagogia, hegemonia política das facções populares. Basicamente falando que estão fazendo isso por extremismo político. Quem?
Que eu saiba, tem trabalhador 6 por 1 de todos os lados da política, tanto na esquerda quanto na direita. Ai, os da direita são menos inteligentes? São, né? Porque pobre que vota em quem é contra os direitos deles, caraca, impressionante. E eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? Não tem ninguém virando o povo contra o povo, Léo Picon. Primeiro que você nunca fez parte desse povo, você nunca foi pobre. Você nunca teve que trabalhar 6 por 1. Pra começar essa pauta. Muito que eu senti quando eu escrevi esse texto. A primeira coisa que eu trago, é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. Não tem, meu amorzinho. A gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. Caraca, que minoria. Nossa. Se o empresário precisa de mão de obra exploratória, senão ele quebra, senão ele fale, será que esse sistema de negócio ele é muito bem pensado assim? Se a partir do momento que o empresário não pode mais explorar o trabalhador, ele deixa de ter um negócio, será que anda bem esse negócio? E outra coisa, a gente tem que ver o lado do empresário, mas o lado do trabalhador, morra. O lado do trabalhador também, aí não precisa não. Aí, não tô nem aí, não tô nem aí, E as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade do empresário. Eu fiz esse tweet ontem de tarde e apaguei 5 minutos depois porque eu não queria me comprometer com um assunto complexo e polêmico que não reflete minha área de atuação. Então por que você falou? Por que começou a abrir na boca? Se não é sua área de atuação, se não é seu lugar de vivência, se você não tem uma coisa boa pra falar, pra que falou? Não entendi. Diante de tantas mentiras, reafirmações de mentiras e ataques que recebi embasados no print das primeiras linhas, o que eu não julgo, tá? Mas você tem que entender e você tem que ler todo o que o Léo Picon disse. Não tem não. Será mesmo que precisa ler tudo o que o Léo Picon disse? E será que se lesse tudo ia melhorar muito a opinião que ele deu? Não ia. Tempos difíceis para as patricinhas. Muito sombrios os tempos que a gente tá vivendo. Muito difícil. Meu Deus. Decidi postar meu texto de novo, pois a espiral do silêncio é uma realidade que já falei aqui, nas poucas vezes que falo sobre política, e eu decidi não me calar. Não fez sentido nenhum essa frase. Mesmo tendo minha opinião sendo atacada como se fosse bullying em todas as redes sociais. Meu pensamento é esse, e se você discorda, você tem todo o direito de ser burro. Eu acho que o trabalhador tem que trabalhar 6 dias por semana e ter só um dia de folga. Mas é você que é burro! Nossa, mas você foi linchado pouco, Léo Picon. Você foi pouco escorraçado. São poucas as vezes que eu concordo com o linchamento virtual. E essa daqui eu não tô falando que eu sou a favor. Mas quem fizer também eu vou fazer assim, ó. De coração mesmo. Você mereceu todos os esculachos que você levou. Todos. Sem exceção. Levou pouco. Falando bem honesto, deveria ter sido mais escorraçado. Se você discorda do meu pensamento, você tem todo o direito de ser burro. Com certeza. A burrice é plantada para que eles escolham os frutos. Mas você não tá entendendo que eles são vocês. Esse pensamento de que a burrice é plantada para que eles escolham os frutos é um pensamento que fala sobre a precarização do estudo, a precarização da educação, para que as pessoas, principalmente o trabalhador, seja alienado e não corra atrás dos seus direitos, para que eles continuem defendendo pessoas como você. A política e a economia giram poder e dinheiro e reagem com os seus tentáculos quando são afetados. O poder que tenho com a minha fala gera reações desconfortáveis para mim quando enfrentam interesses alheios. Em vez de me xingar, pergunte aos deputados que votaram a favor dessa PEC por que eles também não se movimentaram para que os partidos
partidos deles abram mão do fundo eleitoral para aliviar ou beneficiar o trabalhador. Tem muito político que ganha muito mais dinheiro que pequeno empresário e gosta de pintar eles como vilões, sendo que o pequeno empresário é um grande herói da nossa economia. Tá, mas aí você quer que os políticos abram mão do seu fundo partidário, beleza. Mas de que adianta se esse dinheiro não vai chegar na população mais pobre e trabalhadora? Sim, é uma questão importante a gente entender o valor absurdo que político ganha no Brasil. Que o certo seria ganhar salário mínimo. Já que o trabalhador ganha salário mínimo, o político também deveria ganhar o salário mínimo que o resto da população também ganha. Correto? Correto. Mas são pautas muito ambíguas para você colocar elas no mesmo patamar. Ele trabalhando um X6, querendo dar uma opinião e ainda por cima, uma opinião burra. E que nem eu digo várias vezes, eu acho que é válido sim pessoas que não têm essa vivência darem opinião, principalmente quando são pessoas influentes, mas a partir do momento que você abre a boca pra falar bosta, eu não trabalho 6x1, nunca fui pobre, nunca tive que trabalhar de carteira assinada na minha vida, eu vou falar contra o direito dessas pessoas. Tá bom, mas você vai ser escorraçado. E com razão. Na política, o lobo mau tá sempre vestido de vovozinha e tá sempre colocando o trabalhador contra o empresário. Não tem ninguém colocando o trabalhador contra o empresário. O que tá acontecendo aqui é que o trabalhador tá entendendo que existe a possibilidade dele não ser escravizado praticamente. Que existe a possibilidade de, por mais que ele ganhe um salário mínimo, ele tenha o mínimo de dignidade. É isso que tá sendo discutido. Não tem ninguém aqui indo contra o empresário. O que as pessoas estão fazendo é irem a favor do trabalhador. São pequenos empresários que sustentam o Brasil. E aí eu dou o exemplo, eu falo, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga rara, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais, e isso teria que ser ajustado também, uma série de frentes, que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo, Não, e você tem toda a propriedade, né, Léo, pra falar sobre o povo e o que o trabalhador precisa. Você que nunca esteve na mesma realidade. Você é a pessoa mais adequada pra discutir esse assunto. É de uma burrice tão grande, é de uma ignorância tão tremenda, porque a fala dele dá a entender que a partir do momento que conseguirem as assinaturas, automaticamente já está implementada a escala 2/5. Trabalha 2, folga 5 no Brasil. Só que a partir do momento que você consegue as assinaturas, você manda o projeto para ser analisado. Ele vai para o Congresso para daí as pessoas discutirem como viabilizar esse processo. Para isso que funciona. As coisas no Brasil são extremamente burocráticas, em todo mundo, né? A política é extremamente burocrática. Não é assim, chegou, fez. Consegui. Bom, ele não quer que abra nem a discussão, entendeu? É uma ideia aqui populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder do dinheiro, sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar, sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas, e eu escrevi tudo isso porque... E aí você fala pra uma pessoa escravizada em 1500 que ela tem a oportunidade de não ser mais escrava, e ela fica animada. Mas essa pessoa, esse escravo, ele tem que entender, a realidade do microempresário no Brasil. Caraca! Você tem que entender que se você não continuar sendo explorado, cara, vai quebrar. Tem que entender também que se liberar também o trabalho infantil... Como que vai fazer? Os dedos das crianças, eles são muito habilidosos. As máquinas vão quebrar. Como que eles vão fazer a manutenção naquelas pecinhas tão pequenininhas, gente? Tem que entender a realidade. Tentam me colocar, às vezes, num lugar que eu não pertenço, de, ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. E quando eu tenho o poder da voz, através das minhas próprias redes, e quero falar... Eu venho sentindo muito isso ao longo dos últimos anos, assim, que é uma teoria da espiral do silêncio. E as pessoas têm medo de falar, o que não é... Óbvio, as pessoas deveriam mesmo ter medo de falar merda igual você. Não é normal uma pessoa falar absurdos e não acontecer nada com ela. Que bom que aconteceu. Que bom que as pessoas estão tendo medo de falar merda. Caraca, isso é ótimo. E aí, eu entendo... Eu escrevi isso, quando eu apaguei, eu falei, não vou me comprometer com o assunto. E aí eu vi
o linchamento que eu passei a passar, eu falei, pô, então eu vou escrever porque é a minha opinião. E eu não tenho apego a opiniões. Eu acho que qualquer discussão é válida e o espaço público tem que estar para isso. Mas eu sinto nessa oportunidade de falar com a audiência do Pânico, que é uma audiência totalmente diferente da minha, o quanto os políticos estão dividindo o povo, virando povo contra povo, é patrão contra CLT, é preto contra branco, é homem contra mulher, todas as divisões históricas que ocorrem nessa democracia para perpetuarem no poder e associarem as próprias causas. Eu falei, pô, quando chegou o convite para aparecer aqui no programa e falar sobre isso, eu falei, puta, olha onde o meu tweet da tarde de domingo me levou. Mas eu Nossa, aonde será que levou? No Pânico. Caraca, eles que estão sendo processados por falar merda várias vezes, que defendem as atrocidades que o Bolsonaro fez. Caraca, olha aonde te levou. Uau! senti no coração de fazer lá, pô, vamos trazer esse debate, expor minha opinião numa área onde eu não costumo opinar. E minha ideia é essa. É que os caras estão falando que você não tem o direito de opinar. Tem lugar de fala, ele não votou. Todo mundo tem o direito de opinar. Todo mundo. Tanto que opinou. O tweet dele tá aqui, ó, falando merda. Todo mundo tem o direito de opinar. Só que as pessoas têm que entender que a partir do momento que você fala uma merda, as pessoas têm o direito de reagir. Ponto. Ninguém é obrigado a ouvir um cara herdeiro, empresário, dono de marca, que nunca trabalhou num CLT na vida, que nunca passou um pingo de necessidade, falando bosta calado. Ninguém precisa disso. É isso que as pessoas entenderam. Ah, será que a gente vai ver esse cara que não tem metade da vivência que a gente teve, não tem um terço, um décimo da vivência de um trabalhador, deixar ele opinar sobre o que é bom pra gente? Será que as pessoas ouviram isso de uma forma legal? Não, né? Eu só disse isso porque quero continuar contratando empregadas sem carteira e pagar uma mixaria por 8 horas trabalhada limpando a casa. Gente, entendam. Pessoas que têm um mínimo de decência, pessoas que têm um mínimo de caráter, tô falando de gente que contrata outras pessoas, nem estaria nessa discussão. Eu falo porque hoje em dia tenho várias pessoas que trabalham pra mim, gente. Eu tenho 3 editores. Eu tenho a Lu, que cozinha pra mim, tem a menina que limpa aqui em casa, a Mara, tem o Bruno, que faz as minhas pautas, tem o Lucas, que é meu assistente. Gente, ninguém dessas pessoas trabalha 6x1 desde quando foram contratadas, desde isso virar uma pauta. Porque uma pessoa que contrata você e se importa com você, ela vai entender, tipo, caraca, eu não gostaria de trabalhar 6 dias na minha semana e folgar só um. Então por que quem trabalha pra mim tem que fazer a mesma escala que eu não gostaria de participar? Pensa, vocês acham que se o Léo fosse uma pessoa que considera as pessoas que trabalham pra ele teria ficado tão irritado assim com o fim da escala 6x1? Logo a gente vai ver, teve gente que trabalhou pra ele, tem processo trabalhista nas costas. Só aguarda. Você não tem o direito, como se não tivesse sua lanchonete lá, os teus negócios, tua loja de roupa e tal. Isso aí é um pouco do... A turma é meio assim mesmo em rede social. Tem uma inveja. Mas as pessoas estão falando muito sobre o empresário. Gente, isso aqui não é sobre o empresário. É sobre a pessoa que trabalha poder viver. Para de querer transformar em tudo sobre vocês. Nem tudo é sobre a gente. Essa pauta nunca foi sobre empresário. Nunca foi. Para de querer transformar isso. Sabe? É bizarro. Tudo tem que ser sobre eles. Tudo. A corrupção, o machismo, a homofobia, racismo, etc., acabaram no Brasil por causa do tweet do Léo Pitomba. Obrigada por isso, Pitombinha. Obrigado, Léo. Sem você, a gente estaria aqui ainda... teria nem smartphone, a gente estaria usando máquina de escrever. Caraca. Ai, gente, eu me recuso a ler esse texto. Eu me recuso. Eu vou terminar de ver o vídeo mesmo. Eu me recuso a ler esse texto imenso. Mas então você, como pequeno empresário, continue a escala 6x1. Cara, não, você acha que vai ser... no meu texto. Eu escrevo no meu texto. Eu não tenho funcionário 6x1 nas minhas empresas. Mas eu tô falando da realidade do Brasil, onde isso levaria. Eu falei, pô, isso vai ter um fim. Vai diminuir salários. Desculpa, Léo, eu duvido. Eu duvido que você não tenha empresário 6x1 na sua empresa, mas eu duvido muito. Eu duvido demais que você tenha. Que você não tenha, né? Nossa, mas desculpa. Eu duvido pra caralho que
que você não tem. Se você não tivesse, isso jamais seria uma questão pra você, porque você saberia que um dia a menos da semana e você tendo que contratar uma pessoa a mais pra cobrir a folga da outra, não quebra ninguém. Óbvio, é um gasto a mais, realmente vai ser complicado, você vai ter que reorganizar a agenda, porque enquanto um tá folgando, o outro vai ter que cobrir. Mas eu não engulo essa história não, tá? Eu não engulo de jeito nenhum que nenhum funcionário seu trabalha 6x1. Duvido demais. Nossa, mas eu duvido totalmente. A PEC fala o mercado de trabalho se ajustaria em torno disso. Seu funcionário é o quê? Seu funcionário é 5x2, sábado e domingo? 5x2. Sábado e domingo, né? E trabalha 8 horas por dia, que é o normal, né? Eu acho que, o que eu escrevi não é sobre a CLT em si. Eu acho que a CLT é uma conquista maravilhosa. E é sobre, a viabilidade desse projeto mesmo. É porque eu falei sobre medidas populistas que, no fim, fazem a população apoiar, mas isso se concretizando, indo para frente, é algo que vai se virar contra a população. Isso na minha percepção. Vai, realmente. Os empresários, os políticos, todos trabalham 4x3 e nunca quebrou. Mas agora porque o funcionário vai folgar um dia a mais... Bomba nuclear! Acabou o Brasil! E não é que eu apoie a qualidade de vida do trabalhador que faz a escala 6x1, porque aí entram muitas coisas, entra o transporte, entra uma série de coisas, mas eu estou falando de uma realidade do Brasil um pouco mais ampla, que as pessoas às vezes podem não estar enxergando, que são sobre os microempresários, sobre estabelecimentos que estão servindo uma população e que esse impacto em mudar a folha de funcionário, em fazer isso pra... Nossa, cala a boca. Nossa, gente, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca um pouco. Para de falar merda. O microempresário vai falir porque ele vai ter que contratar mais um funcionário pra cobrir o outro. Caraca, então que empreendimento de merda você tem? Que nem eu falei. Se o seu negócio só funciona com exploração, fecha essa porra. Não, gente, eu me recuso a ver mais. De verdade, eu tentei muito. Não aguento mais. É sério, eu não aguento mais ver esse cara falando. É muita a realidade de uma pessoa que nunca viveu uma vida, minimamente sofrida. Que nunca passou por uma situação de desconforto, sabe? Na vida. É literalmente isso. É uma pessoa que nunca esteve minimamente na pele de alguém que trabalhou. Não tô falando de, inteiro empreendimento maluco. Não, uma pessoa que trabalhou mesmo, que prestou o serviço. Ele fez esse texto aqui também, um monte de coisa, falou que, os partidos, não sei o quê. E aí teve uma pessoa que falou pra ele, falou o playboy que fica coçando o dia todo, nunca trabalhou duro na vida. Aí ele colocou essa reportagem da Forbes. Atenção! Picon começou sua trajetória pública ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade, quando participou da sua primeira campanha publicitária. Foi um comercial para o Unibanco, ao lado de Miguel Falabella e Débora Bock. Caraca! Ó! E continua, tá? Aos 13 anos, ele percebeu que poderia viver da sua imagem quando criou sua conta no Orkut e começou a frequentar as famosas matinês. Não é possível, cara! Não é possível! Solta essa inchada, Léo Picon. Você trabalhou na lavoura. Às vezes, eu tenho um pouco de receio sobre comentar sobre essa situação da 6x1 e tal, porque eu nunca trabalhei 6x1. Eu já fiz maquiagem a domicílio, já tentei trabalhar em salão, já fiz pinturinha facial infantil, já vendi brigadeiro na rua, já trabalhei vendendo lanche em bronzeamento, já fiz várias outras coisas, mas nunca trabalhei 6x1, especificamente, né? Mas, gente, se eu tivesse começado a minha carreira fazendo um comercial, meu primeiro trabalho fosse um comercial pro Unibanco com Miguel Falabella, gente, mas eu jamais teria coragem de opinar sobre um assunto desse. Teria vergonha. De verdade mesmo, sabe? E ainda, você responder a pessoa que te questionou sobre você não trabalhar como se você realmente estivesse dando um grande mousse pra pessoa. Olha como eu trabalho aqui. Caraca, eu tinha uma conta no Orkut. Com 13 anos, eu ia pra matiné. Você não acha que eu sou trabalhador? Inclusive, falando nele, continuando falando, Léo Picon é processado por não assinar carteira de trabalho de funcionária.
Continua. A profissional afirma que trabalhava todos os dias da semana, das 17 às meia-noite e 45, exceto quinta-feira, que era a sua folga. Ou seja, na escala 6x1. As informações são da coluna de Daniel Nascimento. A ex-funcionária revela ainda que não tinha um salário fixo, recebia apenas o valor das entregas, ou seja, R$5 por entrega. Em seguida, assumiu a função de gerente de operações, onde trabalhava de quinta a domingo, das 16 às 3 da manhã, recebendo o valor de R$120 pela diária. Por sua vez, a defesa do influenciador informou que Léo não fazia parte do quadro de sócios da Picon Rockstar Café, localizado em Recife, onde a ex-funcionária trabalhou, afirmando ainda que ele só emprestou dinheiro para abrir o empreendimento em questão. Segundo o irmão da ex-BBB Jade Picon, a quantia emprestada foi de R$ 2.888.953,50 e que sua amizade com seu amigo foi abalada após o mesmo lhe dar um calote. Mesmo com tal argumento, a juíza não aceitou as desculpas e decidiu que Léo é sim sócio e réu do processo trabalhista, aonde pede o valor de R$25 mil. Quem poderia imaginar, gente? Quem? Léo Picon, o empresário e o trabalhador são explorados. Eu não sou de me posicionar sobre os assuntos porque eu aprendi cedo que existe uma coisa chamada lugar de fala. Sofro com isso? Preciso dizer algo? É o meu lugar de reivindicar algo? Não. Então eu apoio ou eu fico quieta. Por conta dos meus zilhões de privilégios e que eu tenho a plena consciência disso. Então, sobre toda essa movimentação que tá rolando, pra mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tenha uma vida mais equilibrada. E cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar, mas estou aqui pra... Amiga, avisa pro seu irmão isso, que ele não ficou sabendo. Mostrar o meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer. Fazem 2 dias que eu venho... Nossa, ela falou, não falou nada, né? Mas deu a entender que ela é a favor do fim da escala 6x1. Sendo atacado nas redes sociais. Não, e com motivo. Eu acho que esse discurso de tem muito tempo que eu tô sendo atacado. Tem muito tempo que eu tô sendo escorraçado. Tá, mas teve motivo? Por que você tá sendo escorraçado? Será que você não chamou de burro as pessoas que são a favor do fim da escala 6x1? Por ter dado uma opinião. E as notícias também contribuem para isso, porque eu escrevi um texto extremamente longo falando sobre a viabilidade da PEC diante da minha opinião, da minha análise. Em nenhum momento eu me coloquei contra... Que eu acho importante a gente ressaltar. Opinião essa que ninguém pediu. Assim, mas ninguém, tá? Ninguém perguntou. Trabalhador que faz a escala 6x1, em nenhum momento eu me coloquei contra qualquer tipo de trabalhador. Eu falei desde o início que os políticos viram o povo contra o povo, e se vocês lerem e ouvirem tudo o que eu falei sobre esse assunto... Mas eu não quero. Gente, eu tô brincando aqui, mas eu li tudo. Não muda praticamente nada. Você vê tudo que ele falou. Permanece ali mais ou menos na mesma coisa, tá? Na grande diferença que vai dar. Não. Tá tudo extremamente claro. E começaram a sair diversas notícias e descontextualização de coisas. Começaram a investigar a minha vida. Sim, que bom. Começaram a soltar tudo que viam e tudo que saía. Ao investigarem minha vida, começaram a mexer em tudo. Buscaram processos na justiça, buscaram tudo, começaram a achar uma série de coisas, começaram a colocar títulos e, começaram a mexer com a minha família.
E em nenhum momento. Ah, sobre estarem mexendo com a família dele, Duda Bolche. Só queria dizer que admiro o esforço do Léo Picon em defender os interesses da classe a qual ele pertence, sendo que ele é irmão da mina que alcançou a independência financeira aos 13 anos e é herdeiro do cara cujo símbolo da empresa que explora minério e pedras preciosas é esse daqui. Lembra alguma coisa pra vocês, gente? Existe uma regra no design gráfico que ela é bem simples, tá? Duas coisas. Quando você faz um logo da sua empresa, você olha se parece uma pica ou uma suástica. É básico. Nossa ex-mãe, quando que ele vai entender que já era pra ele calar a boca? Pois é, né? Ele continua falando, não tem ninguém a favor dele. Ninguém, pelo menos que tenha um mínimo de caráter que esteja a favor dele. Ele continua falando e ele jura que algum pronunciamento que ele vai dar vai melhorar, sabe? Esse negócio tudo que em algum momento as pessoas vão concordar com a opinião dele. Eu me coloquei contra ninguém. Apesar de muitas manchetes colocarem que eu sou contra a escala 6, porque eu sou a favor da escala 6:1. Em nenhum momento eu falei isso. Não falou isso, mas as outras coisas que você falou precisava? O restante da construção precisava ter falado? Não precisa nem falar, né? Que está escrito na PEC não é viável. E eu entendo a transmutação disso em notícia, mas isso começou a acarretar em coisas pesadas. Ameaças de morte, o que eu não concordo, já vou deixar aqui claro. Xingamentos a pessoas próximas a mim. E aí chegou num ponto que eu tive que vir aqui pedir encarecidamente, não para que parem de me xingar ou qualquer coisa assim, isso é aberto, mas que vocês leiam o que eu escrevi. Não quero. Eu não vou levar em consideração a opinião de uma pessoa que não tem nem um pingo de vivência sobre o assunto que tá falando. Eu não vou. Desculpa. Não é de mim, né? É como se... Vou dar um exemplo aqui agora. O que você, homem, acha sobre as mulheres quererem abortar? Será que não tem link? O homem não engravida, o homem não tem que lidar com as consequências de um bebê, o homem, na maioria das vezes, quando não quer ter o filho, abandona. Você é até mais sucinto. É como se perguntassem a opinião de um leão. O que você acha sobre veganismo? O que você tem a dizer pra gente sobre carne de soja? Você vê que não bate uma coisa na outra? Não conecta, não tem esse link. Se for pra analisar a opinião de alguém, que seja uma pessoa que tenha um mínimo de embasamento, sabe? Eu não tô falando que as pessoas são proibidas de falar sobre as coisas, tanto que você já falou, é isso. Falou, vai fazer o quê? Só que, gente, eu não vou levar a sua opinião em consideração e muito menos vou me forçar a ler um texto gigantesco de você indo basicamente contra os trabalhadores. Se for pra uma pessoa que nunca trabalhou opinar, eu levo em consideração a opinião dessa pessoa se ela for favorável à opinião de outras pessoas que trabalharam, entende? No Twitter, o que eu falei no programa Pânico, e entendam o que eu disse, não o que estão dizendo que eu disse, que são coisas bem diferentes. No programa Pânico, e entendam o que eu disse, não o que estão dizendo que eu disse, que são coisas bem diferentes. Depois tiveram cortes teve a fala do Brino, que descontextualizaram, pegaram o Brino e colocaram nesse contexto. Vamos ver o que aconteceu com o Brino. E o Léo Picon e pum, que pariu, filho da... Ô, desgraça de homem. Nossa, o que eu tô ouvindo por causa dele, meu pai amado, como se eu fosse o pai do Léo Picon, pô. O povo, ô Bruno, e o Léo Picon? Falei, cara, eu sou o pai dele, pô. Porra, não tem o que eu fazer, velho. Vou fazer o quê? Vou cagar na porta dele? O que eu vou fazer? Vou lá mijar na maçaneta dele? Pô? Cara, outra coisa também que deu um bafafá essa semana foi o fim da escala 6x1, né? A manifestação da galera sobre o fim da escala 6x1. E eu me posicionei a favor, né, do fim da escala 6x1, porque eu já trabalhei 6x1, eu sei como que é ruim trabalhar 6x1. Eu acho, sendo bem sincero, gente, com todo respeito, meus amigos que inclusive muitos são empresários, que têm empresas, que têm funcionários, é que é muito complexo isso aí, porque muita gente também vai falar, porra, mas a galera é privilegiada. Tem gente que, cara, é que a percepção que eu tenho um pouquinho desse assunto é o quê? Eu acho que só é contra isso acabar quem nunca trabalhou 6x1, tá ligado? Porque, porra, a galera, mano, tinha uma galera muito burra nas redes sociais falando assim, nossa,
Isso, acaba o 6x1. Aí quando você for no mercado, não vai ter ninguém pra te atender. Aí quando você for no cinema, não vai ter o atendente pra te vender o ingresso. Galera, vai ter, você é burro, porra. A outra pessoa vai gerar mais emprego essa porra. Mas tipo assim, entendeu? Não é que não vai ter, as ruas vai ficar um deserto, Silent Hill do nada. Isso aí afeta muito o pequeno empreendedor também. Entendo isso também. O pessoal que tem um mercadinho de bairro, né? O pessoal que tem uma lojinha pequena. Botar outro funcionário vai pesar pra caramba, entendeu? Então eu também entendo isso. Mas é que é muito complexo também, né? As pessoas precisam também, né? Ter o tempinho dela pra cuidar do filho, o tempinho pra poder, né? Ir num parque, sentar, fazer um piquenique, né? Ou ficar deitadinho em casa assistindo um filminho, né? Então é muito complexo, mano. É muito complexo esse assunto, né? Mas é porque eu odiava trabalhar de sábado, galera. Então eu entendo por conta disso, né? Eu trabalhei a vida inteira, desde os 13 anos eu trabalho, e eu sempre trabalhei de sábado também. Era uma merda isso, velho. A única coisa que eu ficava feliz do sábado é porque eu saía mais cedo. Então sábado, quando dava mais ou menos umas 2 horas, eu era liberado. Então essa era a parte boa, né? Eu saía mais cedo, eu conseguia aproveitar uma parte do meu sábado. Mas quem trabalha 6x1, tem gente que o sábado é normal, vai até às 6, né? Fora que tem gente que vai até às 8. Então é uma merda, né, cara? É muito ruim isso aí. Um trecho de um vídeo meu no programa que eu falava que o Leão pagava R$1.200. Eu, como empresária, jamais vou ser a favor da escala 6x1. É desumano. Você tira seu colaborador do descanso, da saúde mental, da família. Fora que é falta de empatia, eu acho. Só isso. Tipo, é só falta de empatia mesmo. Você colocar uma pessoa pra trabalhar numa escala que nem você gostaria de trabalhar, sabe? O Leão pagar R$1.500. Só tô corrigindo aqui, porque nós saímos na Globo. Cara, era 1.500. Olha lá, eu tenho um print de pagamento. Era 1.500 pra você nessa época. O salário mínimo era 1.000. E eu te dava uns lanches também. Você não passava fome, nem frio. Fora que era um assinante único do meu OnlyFans. É sobre o pinto dele que eu via semana sim, semana não. E te levei uma vez pra jantar no Paris 6. Não era tão ruim assim. Fala que sou gente fina e que tenho problema na cabeça. Acho que não era pra eu ter lido assim em terceira pessoa. Gente, é isso. Temos opiniões diferentes sobre a PEC, né? Porém, queria ressaltar que eu não ganhava R$1.200 do Léo, eu ganhava R$1.500, tá bom? Mas era um salário de alguém que era estagiário, né? Então eu também não tinha muito, não dá pra eu ganhar muito mais que isso, tá? Só estou me retratando aqui porque eu falei 1.200, é 1.500, tá bom? Colocando isso como se fosse verdade. Também colocaram como notícia. E agora tá circulando uma notícia sobre um processo trabalhista que no próximo story eu tenho meu parecer disso daí, que também tá recaindo sobre mim, não tem nada a ver comigo. Então... Aí fala isso pra juíza, né? Fala isso pra pessoa que estudou direito, foi advogada, embargadora, às vezes, até chegar a ser juíza, e a propriedade que ela tem na justiça, e aí ela falou o contrário, né? Esse processo de trabalho se refere a uma ação em que a reclamante, que eu não conheço, envolveu indevidamente meu nome, pois nunca fui sócio ou administrei o estabelecimento em questão. Eu gostaria que vocês lessem o que eu escrevi e escutassem o que eu disse. Não. Ai, não quero. Ai, eu quero não. Ai, não vou querer não. Lisbela. Nem se eu me odiasse muito, eu leria mais do que 3 linhas escritas pelo pensador contemporâneo Léo Picon. Ai, eu concordo com você. Mas eu li. É meu trabalho. É árduo. Meu trabalho, ele devia ter um adicional de insalubridade. Às vezes eu penso. Mas eu li. Só finalizando aqui, gente, a gente vai ter um protesto dia 15 em todo o Brasil. Esse vídeo tá sendo postado, se Deus quiser e der tudo certo, dia 14. Então, quando esse vídeo for ao ar, no dia seguinte, a gente vai ter um protesto em todo o Brasil a favor do fim da escala 6x1. Então, se programem, se organizem. Se na sua cidade for ter, dá uma forcinha. Vai lá ajudar. Eu vou no da Avenida Paulista, da Avenida Paulista aqui. Vou disfarçada também, que eu não quero problema. Vou assim uma linhagem de óculos. Mas eu vou estar comparecendo. É montada. Aí também já é demais, né? Não é sobre mim o bagulho, é sobre o trabalhador, tá bom? É isso. Um beijo pra todos vocês. Viva a Erika Hilton, viva a Ricky Azevedo e viva o fim da escala 6x1.